Olá, librianos! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo. Meu nome é Priscila Lira e esse é o canal Sou de Libra. E pro vídeo de hoje eu tô em dúvida, inclusive até pro título que eu vou colocar. Eu não sei se eu coloco um crocheta e fala ou o nome do vídeo seria Um Momento Comigo. Tô aqui num cantinho da minha sala, tem um chazinho quentinho aqui do meu lado. E do outro lado tem o meu tapetinho de crochê, que se você ainda não viu a foto dele, corre lá no Instagram e faz favor de deixar um like, viu? Que dá muito trabalho fazer crochê. Sem demorar muito, bora começar a falar? E crochetar também, né? Pra fazer o trabalho render. O que eu vou falar nesse vídeo de crocheta e fala ou Um Momento Comigo? Eu vou contar pra você algumas das experiências que eu tive nos meus anos escolares. Mas eu vou contar, as primeiras experiências que eu tive, na vida com os anos escolares, sabe? E a primeira experiência que eu tive foi na creche. Na verdade, eu passei apenas um dia na creche, mas foi o suficiente para ter uma experiência que não me traumatizou, mas com certeza traumatizou a minha mãe. Foi muito difícil para minha mãe conseguir uma vaga na creche, porque a gente morava em um bairro periférico da Zona Leste de São Paulo. E aí, quando ela conseguiu a vaga, ela ficou muito feliz. E por que ela precisou me colocar na creche? Porque ela foi mãe muito jovem e ela era mãe solo. Na verdade, ela foi mãe solo, ela foi minha mãe solo o tempo todo. Hoje em dia, ela é casada e tem outro filho, então ela não precisa mais lutar sozinha pela educação e pelos cuidados do outro filho que ela tem. Quando ela foi me buscar em casa no meu primeiro dia de creche, ela percebeu que eu tava com a bochecha mordida e arranhada. E ela já achou super estranho e ela perguntou pra responsável que tava ali na portinha da sala, eles entregando as crianças. E aí a moça disse que era comum que as crianças na hora da socialização acabassem mordendo o coleguinha, que era até um fato de aprendizado. E aí quando chegou em casa, que ela foi me dar aquele banho gostoso que toda mãe adora dar no seu bebê, ela viu que as minhas costas e a minha barriga também estavam mordidos e arranhados. Eu não tenho fotos desse fato, mas depois disso ela desistiu, ela resolveu que não ia me deixar na creche, porque como eu era uma criança que era muito gostosa, né, bochechuda, branquinha, toda fofa, ela não quis deixar eu sofrer nas mãos dos meus colegas que me judiavam. Depois disso, passado alguns anos, a minha mãe conseguiu me matricular em uma pré-escola, conhecida também como pré. E nessa pré-escola, que era bem longe de casa até, a minha experiência era que eu achava que a minha mãe não gostava muito de mim, porque na pré-escola acontece que há uma soneca em um determinado momento do dia. E aí nessa soneca eu achava que se passava de um dia para o outro. Eu achava que eu entrava na pré-escola na segunda-feira e que ficava na pré-escola até terça-feira. Então eu dormia de segunda para terça na pré-escola e minha mãe só ia me buscar na terça-feira. Bom, era o que eu pensava, que eu dormia um dia em casa e um dia na pré-escola. Com o tempo eu cresci e aprendi que isso era um mito, que eu dormia. E foi uma descoberta genial, sabe? Foi uma sacada assim que quando eu percebi aquilo eu falei, nossa, então a minha mãe ela gosta de mim, a minha mãe não me abandonou. Coisas de criança, né? Passado esse período de aprendizado extremo em que eu achava que era abandonada pela minha mãe na escola, eu sempre fui uma aluna muito boazinha nessa pré-escola e eu aprendi a ler e a escrever muito, muito, muito rápido. Basicamente um ano antes do que era tradicional, digamos assim. Eu aprendi a ler e escrever, eu não sei qual a idade que eu tinha, e a minha mãe ela pegava muito no pé quanto à minha educação, aos meus estudos. E eu aprendi a ler, escrever e contar muito rápido. E aí a minha professora percebeu que a velocidade do meu aprendizado era um pouco mais acelerado do que o dos meus colegas de classe. E aí ela mandou uma carta para minha mãe. Mentira, ela mandou um bilhete mesmo. Não era carta não, a carta foi outra coisa. Ela mandou um bilhete para minha mãe pedindo para minha mãe ir na escola, que ela precisava falar com a minha mãe sobre o meu aprendizado. E aí a minha mãe foi na escola e ela conversou com a minha mãe dizendo que eu já tinha aprendido tudo que a pré-escola poderia me disponibilizar de ensino. Então eu já tinha aprendido a ler, a escrever, a fazer contas, e se eu ficasse um ano a mais na pré-escola, para ter a idade de entrar no ensino fundamental, seria um ano perdido, porque eu não aprenderia nada novo tecnicamente, porque a matéria seria a mesma. E aí
a professora, a minha mãe e a diretora, em conjunto, escreveram uma carta essa que a minha mãe teria que apresentar na diretoria da Escola de Ensino Fundamental 1, que no caso é de 1ª a 4ª série, ou hoje em dia que chama de 2º a 5º ano. E aí deu tudo certo, a minha mãe foi e a diretora foi e fez a carta, e a minha mãe levou essa carta aí nessa Escola de Ensino Fundamental 1, e eu entrei na escola com 1 ano de antecedência do padrão de idade das crianças. E aí vem a pergunta do vídeo, que é muito legal. Você se lembra do nome da sua primeira professora? É uma pergunta bem difícil, né, na verdade. No caso, eu tô perguntando do ensino fundamental 1, tá? Porque muitas pessoas eu sei que não frequentaram creche nem pré-escola, já foram direto para o ensino fundamental, né? E sim, eu me lembro que a minha professora a minha primeira professora do ensino fundamental 1, era uma professora que ela era gorda, ela era bem baixinha, na verdade, e ela tinha os cabelos bem branquinhos e ela era japonesa, ela, o cabelo bem lisinho, assim, tinha alguns grisalhos meio cinzentados no meio daquele cabelo branquinho, que formava umas mechas bem bonitas nela. E ela era japonesa e o nome dela era muito difícil de pronunciar. E toda vez que eu precisava falar com ela e eu não chamava ela pelo nome certo, ela batia a régua na mesa e fazia um barulhão. E aí eu acabava que eu quase nunca chamava ela pelo nome, só chamava por professora mesmo. E o nome dela era Satie. Se escrevia dessa maneira, S-A-T-I-E. Só que a pronúncia em japonês era diferente. E até hoje eu não aprendi como é que se fala esse nome certo. E agora vem a minha experiência com o 1º ano do ensino fundamental 1. Gente, eu vou te dizer. Teve uma época que a minha mãe trabalhou ali na feira, nessas feiras livres de comércio livre, que vende fruta, legume, verdura e um monte de coisa que você sabe que vende na feira, tipo pastel, caldo de cana, essas coisas. E aí, a minha mãe saía para trabalhar nessas feiras que quase que todos os dias, então eu sabia que tinha feira quase todos os dias, exceto, se eu não me engano, na segunda-feira que ela não ia trabalhar na feira. E aí, quando chegou a parte de ensino dos dias da semana, segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado, aconteceu que a professora disse que somente de segunda a sexta tinha feira. Eu errei o crochê aqui, então eu vou ter que desmanchar pelo menos umas 3, 4 casas. E bom, o crochê é isso, né? É você fazendo e desmanchando. E aí eu levantei a mão ali, toda encabulada, e disse: não, professora, mas a minha mãe vai trabalhar na feira no sábado e domingo, então tem feira no sábado e domingo. E essa foi uma das grandes vergonhas que eu passei na sala. Claro que os meus colegas, alguns que tinham já essa noção, deram risada. Inclusive a professora, que era essa Satie, que eu não sei até hoje dizer o nome, ela também deu risada e ela me corrigiu, explicando aí que, de certa maneira, a feira que tinha nos nomes da semana saíam até a sexta. E aí eu demorei um tempo para assimilar e entender realmente por que não tinha feira no nome de sábado e domingo. Mas com o tempo essa encabulação passou e hoje em dia eu convivo super bem com o sábado e o domingo sem feira no nome. Bom, e esse foi o vídeo. Eu espero que você tenha gostado de saber um pouco mais sobre as minhas primeiras experiências com os anos escolares e pré-escolares. Super espero que você já tenha deixado o seu like. Eu espero que o vídeo não tenha ficado muito longo, tenha sido um vídeo divertido. Aproveita, não esquece de se inscrever, tá? E se você já foi inscrito e não quiser perder nenhum conteúdo que vai chegar aqui no canal, é só você ativar o sininho para receber todas as notificações aí dos próximos vídeos. E se você quiser ver o resultado desse tapetinho, juro, corre lá no Instagram, porque eu já postei uma fotinha dele quando ele ainda estava menor e agora eu vou postar outra, como está sendo o meu desempenho com esse tapetinho. Na verdade, terminando esse rolinho de barbante aqui, ele já vai estar quase pronto. E é isso. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo se você lembra, ou talvez se você não lembra, o nome da sua primeira professora do Ensino Fundamental 1. Deixe seu comentário aqui se você tiver alguma dúvida e quiser saber um pouco mais sobre qualquer um desses fatos que eu contei nesse vídeo. E se você quiser também, pode deixar aqui nos comentários uma experiência sua que você teve aí nos seus primeiros anos de ensino fundamental. Espero que você tenha gostado. Um beijo e até a próxima!
Ah, você nem me viu tomar o chazinho, né? Aqui, ó, meu chazinho. Uma folhinha de hibisco. De tanto que eu falo, ele até esfriou.